contexto, você conseguia alguns sucessos? Tipo assim... Eu levei 18 batistas para o Salão do Reino. Só da Igreja Batista foram 18. Você arrastou 18 batistas. Que deixaram de ser evangélicos e se tornaram testemunhos. Batista, fora o em resto quanto que tempo? eu não lembro. Não, o tempo que eu fui testemunho de Jeová, quase 17 anos. Só para te dizer, teve até pastor assembleiano. Que você levou? Opa, pastor da Assembleia de Deus. Tinha um presbítero da Assembleia de Deus que foi com a família inteira. Entendeu? Inclusive, e sempre o assunto era Trindade. Era o quê? É o carro-chefe, porque é assim, o testemunho de Jeová, ele só sabe conversar sobre Trindade. Se você chamar ele aqui para falar, por que você não é filho de Deus ainda? Você só vai ser daqui 1000 anos. Ele puxa o carro, ele não conversa sobre isso. Entendeu? Mas se fosse Trindade, divindade de Jesus... Na hora. Porque isso aí... Por que é fácil uma testemunha de Jeová questionar a Trindade? Porque é o seguinte, a Trindade nós sabemos o porquê, não o como. Bem-vindo ao Teologia em Debate. Aqui você acompanha os cortes mais impactantes das discussões teológicas no Brasil. Quer crescer no conhecimento da fé, entender mais sobre doutrina, Bíblia e tradição cristã? Então se inscreve agora, ativa o sininho e fica por dentro de tudo que rola por aqui. Vem com a gente para mais um corte revelador. Agora, como é que você nasceu TJ, você se tornou testemunho de Jeová, como é que foi? Eu nasci em um lar católico, eu era muito católico, e até os meus 13 anos eu frequentava a missa todos os dias, das 6 da manhã às 7 da manhã. Tá? Aí eu terminava a missa, eu ia para a escola. Eu era muito católico. Mas tipo, você queria ser padre, essas coisas tudo ou não? Não. Eu sempre fui uma pessoa assim, bem dedicada à fé. Pra você ter uma ideia, com 10 anos eu já tinha lido a Bíblia inteira, a Bíblia Ave Maria. Com 10 anos? Com 10 anos. O meu pai, eu era muito arteiro, filho único, né? Mas o meu pai, que Deus já o recolheu, ele tem um costume muito bonito. Antes de se deitar, a gente ir para a cama, ele me pegava pela mão e a gente rezava o Pai Nosso em volta da casa. E quando eu fazia arte... Em volta da casa? Sim. Mas não era nada de mandinga, não. Era um costume, né? Nossa casa tinha jardim em volta, né? Então, aí a gente... eu lia a Bíblia sempre, eu era muito zeloso, né? Como diz o apóstolo Paulo, das tradições de Seu meus pai morreu, pais. você tinha quantos anos? 22 anos. Ele morreu de infarto no dia do aniversário dele. Minha mãe estava fazendo o bolo, ele morreu na minha frente. Com quantos anos ele tinha? 53. Novo demais, né? Novo demais. Então, e a gente era muito católico, né? E eu, com 13 anos, eu já tinha lido a Bíblia toda. Era 10, já aumentou 3. Desculpa, com 10 anos eu já tinha lido a Bíblia toda. E vocês 3? Era você, seu pai e sua mãe? Meu pai e minha mãe. Ela também muito católica, né? Então a gente tinha assim, eu era um devoto da Nossa Senhora Aparecida deles, né? Enfim, até que aconteceu uma coisa, né? Que você vai perguntar, o que foi que aconteceu? Exatamente. E aí, mas até quantos anos você ficou católico, assim, roxo mesmo? Não, até os 13 anos. Com 13 anos, o que aconteceu com 13 anos? Não, aconteceu que as testemunhas de Jeová bateram na porta da minha casa e falaram sobre adoração de imagens e tal. E eu falei, isso é na Bíblia de vocês, né? Na minha Bíblia não disse. Eu tinha lido, mas não lembrava do que queria dizer o texto, né? E aí, então, eles fizeram minha cabeça nessa parte, porque estavam certos, né? Nessa parte eles estavam certos. Falaram, então pega a Bíblia aí, olha. Exatamente, a tradução Ave Maria, né? E aí eu era devoto também de São Cosme e Damião, ainda tinha essa, porque eu tinha costume de dar bala para criança, distribuir, sempre gostei de criança. E aí, meus pais saíram, quando eles voltaram, eu tinha quebrado todas as imagens que estavam no meu quarto. Então, no mesmo dia que a TJ foi lá, ela falou sobre imagens e tal, você falou, não, me mostra na Bíblia. Aí ela falou, então tá aqui. Aí você leu no texto e começou, já quebrou as imagens. Eu estava um pouco decepcionado com a Igreja Católica por uma questão de conduta do pároco da cidade, da época, né? Mas, coisa moral e tal, mas não tem nada a ver com doutrina. Não, nada a ver com doutrina. Isso ajudou, né? Mas, então eu acabei
começando a estudar a Bíblia com as Testemunhas de Jeová. E o jeito envolvente que eles têm de ir até sua casa, se importar com você, é uma coisa que a igreja... No católico não tinha, tal, não sei o quê. Mas como é que teu pai reagiu quando ele chegou? E tua mãe? Eles não gostaram muito dessa ideia, O meu pai, é assim, a família dele tinha muitos evangélicos, então para ele, né, tanto faz como tanto fez, né, o importante é que eu continuasse em algum caminho bom, né. Ele achava que tudo era bom. Não achou tão ruim, não? Não, mas a minha mãe não gostou muito, não, né, na época, nem minha família, né. Mas você quebrou os santos que eram seus, do seu quarto. Meus, do meu quarto, claro. A sua mãe tinha continuado. Não, então. Aí também não, né. Aí eu não estaria hoje aqui. Exatamente. Mas... E aí você começou a caminhar com os TJs, eles começaram a frequentar sua casa toda em 1983, aí começaram a estudar a Bíblia comigo, e de certa forma, porque veja bem, mesmo que eu tivesse lido a Bíblia toda, eu não sabia interpretá-la, né? Então, é envolvente, sabe? Você fazer perguntas e o camarada dizer ter resposta para tudo, a lá TJ, né? Então Mas como você não tinha filtro, então a resposta deles te satisfazia ali. Exatamente. Coisa que o padre não sabia, não fazia, tal, e a igreja... Aquele método de ler e perguntas e respostas que eles fazem, né? Você é induzido a... O conhecimento que conduz à vida eterna. Eu estudei o Poderá Viver para Sempre, viver para no sempre, Paraíso na Terra, né? Não, no Paraíso. Exato. E depois, unidos na adoração do único Deus verdadeiro. Eu demorei 3 anos para ser batizado. Porque, de certa forma, às vezes eu questionava algumas coisas. Então, eles tinham um pé atrás comigo. Por isso que eu demorei para ser batizado nas TJs, né? Você percebia, né, nesses estudos com as TJs, uma preocupação em tipo, extirpar já logo essa questão de trindade, de divindade de Jesus? Qual é que, hoje de fora, qual era a preocupação da TJ nos encontros? Na verdade, o livro Poderá Viver para Sempre, já no capítulo 4 ele abordava isso, o título era Quem é Deus. Então, praticamente nas 8 primeiras lições, eles já tocavam nesse assunto. Mas eu, naturalmente, levei esses questionamentos já no começo, porque a minha família falou, peraí, as Testemunhas de Jeová não creem na Trindade, né? E aí eu falei, não, mas eu vou conversar com eles, né? E eles deram para mim uma revista de 1981 e mais outros livros que falavam, né, se devemos ou não crer na Trindade. E aquilo para mim me pareceu muito convincente, né? Como é que Jesus pode ser Deus se ele morreu por mim e Deus não morre, né? Como é que o Espírito Santo pode ser uma pessoa se eu posso ser batizado no Espírito Santo, né? Se eu posso ficar cheio do Espírito Santo, se eu sou ungido com o Espírito Santo, essas expressões assim não se coadunam, né? Com uma pessoa. Com uma pessoa, né? E então eles, depois, já estudando há um tempo, uma revista de agosto de 1984 fez argumentos muito interessantes contra a doutrina da Trindade, e aí eu falei que eu ia ser um expert contra a doutrina da Trindade, um atafoninha na vida, né? né? E depois eu desenvolvi argumentos mais fortes contra a doutrina da Trindade, de modo que eu desafiava pastores nas portas das igrejas. Você ia nas portas das igrejas? Sim, com certeza. Quando terminava o culto, eu mandava chamar o pastor para vir debater Trindade comigo. E você, moleque, novo? 16 anos, 17 anos. Eu fui batizado, tinha um peitudinho lá. Mas por que isso, né? Os caras até gostavam, né, de fazer o debate. Era o pastor, uma roda enorme, né? E eu questionando, né? Não, como é que Jesus pode ser Deus? O senhor adora Deus, mas Jesus é Deus e homem, então o senhor está adorando a humanidade de Jesus também? Que conversa é essa, né? Cada argumento interessante, né? E aí os caras ficavam sem resposta mesmo, né? Falavam que era mistério, a saída era falar, não, espera que o Espírito Santo vai mostrar para você, porque quando a gente começava a apertar, o pessoal não estava preparado, né, para alguém que se dizia, né, um estudioso contra a doutrina da Trindade. E o mais engraçado é que eu achava que eu estava arrebentando, né? Não, mas nesse contexto, você conseguia alguns sucessos? Tipo assim... Eu levei 18 batistas para o Salão do Reino. Só da Igreja Batista foram 18. Você arrastou 18 batistas. Que deixaram de ser evangélicos. Exatamente. E se tornaram testemunhas Batista, fora o resto quanto que tempo? Eu não lembro. Não, o tempo que eu fui testemunho de Jeová, quase 17 anos. Entendeu?
Você ia lá no Batista buscar o pessoal. Pois é, entendeu? Caramba, eu não sabia disso, Fernando. E dentro das TJs há uma escala, assim, né? Como é que funciona lá? Hoje mudou. Só para te dizer, teve até pastor assembleiano. Que você levou? Opa, pastor da Assembleia de Deus. Tinha um presbítero da Assembleia de Deus que foi com a família inteira, entendeu? Inclusive, e sempre o assunto era Trindade. Era o quê? É o carro-chefe, porque é assim, o Testemunho de Jeová, ele só sabe conversar sobre Trindade. Se você chamar ele aqui para falar, por que você não é filho de Deus ainda? Você só vai ser daqui 1000 anos. Ele puxa o carro, ele não conversa sobre isso. Entendeu? Mas se fosse Trindade, divindade de Jesus... na hora. Porque isso aí... Por que é fácil uma Testemunha de Jeová questionar a Trindade? Porque é o seguinte, a Trindade nós sabemos o porquê, não o como. Uhum. O porquê porque está na Bíblia. Que nem Deus não tem princípio. Esse é o porquê. Por que ele não tem princípio? Porque a Bíblia diz que ele de eternidade e eternidade ele é Deus. Esse é o porquê. Agora, como? Como é que ele consegue não ter princípio nem fim? Eu não sei. Você explica? Não tem como explicar. Então, a Trindade é a mesma coisa. Nós sabemos os porquês. E as perguntas que as Testemunhas de Jeová questionam contra a Trindade é como. Não, como é que pode ser Deus se? É o como. E o como a gente não sabe. A gente sabe. Se você perguntar para a TJ um como, também eles não vão saber sobre aquilo que eles defendem. Por exemplo, que Deus é eterno. Como? Eu também não sei. Também não sei. Como é que Deus, por exemplo, proíbe transfusão de sangue e ele iluminou o corpo governante a proibir transfusão de sangue só em 1945, se desde 1822 nos Estados Unidos as transfusões de sangue já eram aplicadas? Como pode ser um negócio desse? O como eles não sabem, eles vão tentar falar o porquê. Não, porque a Bíblia diz que a luz brilha mais e mais. Mas como Provérbios que ele esperou? 4, né? Ele está vendo o pessoal errar e deixa? O texto mais citado é Provérbios 4, 18, 16, 18? 4, Provérbios 4, 18. Para eles é o 4, 19, na verdade. Né? Por quê? Como é que é o 19? Depois você lê. Tem que tomar cuidado. Vamos lá. Lá nas TJs, você era solteiro, né? E aí solteiro não pode. Como é que é para você as escalas ministeriais? Como é que funciona? Não, eu era pioneiro auxiliar. Na época a gente trabalhava 60 horas por mês, de casa em casa. Depois eu entrei na faculdade, aí eu fui ser pioneiro regular, porque lá era um campo vasto, né? Qual a diferença de pioneiro? O regular trabalha 3 horas por dia, de casa em casa ou visitando pessoas. Então, segunda a sexta? Não, qualquer dia. Você vai trabalhando, você tem que fazer 90 horas por mês. Né? O último mês você descansa, tá? Mas eu não descansava. Teve mês de eu fazer 150 horas, 180. Eu trabalhava. Eu sempre fui dedicado àquilo que eu acredito, porque isso para mim foi uma disciplina que meu pai me ensinou. Falei, tudo que você defender se entrega com amor. Meu pai sempre me ensinou. Pioneiro, como é que é o nome? Pioneiro auxiliar, 60 horas por mês. Hoje é 30. Mudou, O regular era 90, hoje parece que é 50, sei lá. E, enfim, aí depois eu me tornei servo ministerial. Né? O que significa o que é isso? É o diácono. Né? Mas ele prega, e eu era muito chamado para fazer discursos públicos. Né? No Salão do Reino? No meu e fora, né? Diziam que eu era um bom palestrante, né? Com quantos anos você começou a pregar assim? 19. Solteiro, ainda já pregava sim, e tal. Sim. E aí, quanto tempo de TJ, então, Fernando? Foram 16 anos, 8 meses e 12 dias. Quando você encontrava um crente bom de Bíblia, assim, como é que era? Você chegou a debater? Olha, eu só encontrei um cara bom de Bíblia que me deixou pensativo em algumas questões, que foi o reverendo Evaldo Berenguer. Ele inclusive, foi um auxiliar do Guilhermino lá no Rio de Janeiro, né, na Catedral Presbiteriana. E quando ele soube da minha conversão, ele me levou para lá, para fazer um seminário lá. Né? Mas, enfim, ele fazia perguntas interessantes, porque ele era um apologista. Ele sabia o que perguntar para mim. Esse é o problema, né? Porque, às vezes, quando você vai debater com o Testemunho de Jeová, você pode saber muito sobre teologia, mas se você não sabe o que, de fato, os Testemunhos de Jeová acreditam, você faz pergunta que para a TJ não faz sentido, né? Então, não adianta. Não toca no TJ, né? Então, porque o conceito, por exemplo, você vai questionar se Jesus é Deus,
né? Para a Testemunha de Jeová, Jesus é um Deus verdadeiro. Porque verdadeiro para ele quer dizer de verdade. Então o diabo é um Deus verdadeiro para a Testemunha de Jeová. Porque ele é um Deus de verdade, ele existe. Então na cabeça da TJ, verdadeiro é isso. Agora, por que para ele Jeová é o único Deus verdadeiro? Né? Porque além dele ser um Deus de verdade, ele é mais poderoso que os outros. Ou quando você alterna os termos também, a TJ fica desconfortável. Quando você pergunta, ele é um Deus... falso ou verdadeiro? Ele é um Deus verdadeiro? É um Deus verdadeiro. Mas ele é o verdadeiro Deus? Aí ele já fica meio desconfortável. Porque aí parece que verdadeiro Deus só tem um. Aí tem toda essa questão. Mas vamos lá. O que te fez, depois de tantos anos, sair das TJs? Como é que começa essa questão? A internet. Né? Em 1998, chegou a internet na minha cidade. Lembra da internet de escada? Então, peraí, em 98, então você estava entre as TJs na conversão de Raymond Franz. Na conversão? Não, na desconversão. Quando ele sai sim, em 81. Inclusive, mas ele saiu em 81, aí depois mas eu entrei em 83. Né? Então... Tá. Mas chega aqui no Brasil depois essa história, né? Também. Sim. Como é que era para a TJ? Porque para quem não sabe, é o seguinte, as Testemunhas de Jeová tem um corpo governante, que é uma mesa onde se sentam ali as pessoas que pensam a doutrina das Testemunhas de Jeová. E na década de 80... você tinha um presidente que era o Frederick Franz. Frederick William Franz. Isso. E acho que ele era o terceiro, não, o quarto presidente. E ele tinha um sobrinho, né? Acho que o Raymond Franz. O Raymond Franz era sobrinho do presidente. E ele era do corpo governante, mas ele era a mente teológica do corpo governante daquela época. Era ele, mas o tio dele era fera também. Não, sim, mas tirando o tio dele, que é o presidente... Era ele, porque ele fez a obra... A enciclopédia da ajuda ao entendimento da Bíblia, ele fez 70%. Exatamente, que é usado até hoje. Tal. E aí, como é que era para vocês o tema Raymond Franz? Não, a gente era alertado É que assim, a gente não tinha acesso. Ele virou um apóstata, seria isso? Ele virou um apóstata, foi anunciado, né, que qualquer coisa na internet que viesse... Quando chegou a internet, foi anunciado que tomássemos cuidado com a internet. E aí que eu fiquei com o pé atrás. Por que tomar cuidado? A verdade, né? Que medo é esse? Né? E aí eu comecei a pesquisar. E você sabe o Cid Miranda, né? Cid Farias, né? Miranda. O Cid Miranda, Eu comecei a ver no site dele algumas coisas e eu falei assim, não é possível, que negócio é esse de falsa profecia para 1914, não foi bem assim. 1925... Porque a TJ, ela dá uma reinterpretação, né? Tipo assim, deu errado, aí eles falam, não, mas peraí. Eles criam, por exemplo, em 1914, que aconteceu alguma coisa mesmo, tal, que Jesus veio. E aí eu falei, isso é tudo mentira. O que eu fiz? Eu fui para Betel. Eu vou pesquisar essa literatura aqui, eu vou na fonte. Melhor coisa, né? É uma questão, né? E aí eu pedi autorização para usar a biblioteca, né? Porque eu fiquei hospedado. Eu ia sempre para Betel, né? Betel, para quem não sabe, é a central, a central da Testemunha de Jeová aqui no interior de São Paulo, perto de Boituva ali. Cesário Lange. Então, eles me deram autorização e eu fui pesquisar. Eu voltei com as provas nas mãos. Né? E aí eu já comecei a ficar com, não é um pé atrás, né? Aí foi os 2 pés, a mão, o nariz. Quer dizer, você foi estudar, piorou. Piorou, claro. Eu descobri tudo. Né? De 1925, ninguém sabia disso. Eles diziam assim, nós temos mais certeza que o reino de Deus será estabelecido na Palestina em 1925 do que tínhamos certeza em 1914. Aí o negócio começou a ficar quente. Em 1925 fizeram até uma mansão, não sei o que, tem toda uma história tem a Bet Sarim, né? Exato. Mas aí é o seguinte, aí eu entrei em contato com o Cid Miranda e ele falou assim, olha, eu conheço o Raymond Franz, eu tenho o telefone dele. Eu falei, passa para mim. E eu me tornei um amigo de conversar uns 3 anos seguidos, todo mês, às vezes 2 vezes por mês, com o Raymond Franz. Você falava inglês, né? Yes, I spoke English very well at that time. Eu já falava bem inglês naquela época. Então,
Você falava com ele ao telefone? Que legal. Com certeza. A esposa dele era mais timidona, né? Mas eu cheguei a falar com ela também, eu não lembro o nome dela, esqueci. Mas ele... E aí é o seguinte, quando os anciãos descobriram que eu estava com as dúvidas, e comentando com alguns irmãos... Mas ninguém sabia que você falava com o Raymond France. Ainda não, eles nunca ficaram sabendo disso. Né? Talvez saibam hoje. Mas o Raymond France falou, olha, me mantenha atualizado, né? Uhum. Porque ele se interessou bastante na minha história, né? E aí foi feita a comissão judicativa comigo, né? Com 4 anciãos, inclusive um da família de Betel, porque o meu caso era grave, né? E era apostasia. Esse da família de Betel, que ficou com as minhas dúvidas, 2 anos depois ele abandonou as Testemunhas de Jeová. E ele foi me contar isso 15 anos depois. Ele deixou de ser TJ? Ele por causa dos meus artigos. Não é que ele era de Betel, é assim. Ele era um ancião que fazia parte de uma comissão que tratava de assuntos jurídicos das TJs, né? Então, ele tinha a congregação dele lá em Araraquara, né? E ele, 15 anos depois que eu fui desassociado por apostasia, ele entrou em contato comigo pedindo desculpa. Eu falei, que desculpa? Porque, cara, muito obrigado, thank you very much. Porque você só me ajudou, né? Mas o argumento que ele usou contra mim, quando eu mostrei, na época, 170 mudanças das Testemunhas de Jeová, hoje são, nas minhas contas, 380 mudanças de ensinos. Ele falou assim, mas Jeová mudava de ensino. Na comissão judicativa ele tentou, e foi esse argumento que eu quebrei ele e fez ele ficar pensando. Porque ele disse assim, olha só como Jeová muda de ensino. Não era para guardar, era para guardar o sábado. Aí no Novo Testamento não era para guardar mais o sábado. Ele muda de ensino ou não muda? E a minha resposta foi, não, pera lá. Havia uma lei que já dizia de um novo pacto. Então já estava previsto que isso ia acontecer. E outra coisa, quando Jeová muda de ensinos, de pacto, não é para reconhecer que o anterior estava errado. Que nem faz o corpo governante. Porque toda vez que o corpo governante muda de ensino, não é uma luz que brilha mais e mais, porque eles estão apagando a anterior e lançando uma nova. Jeová fez isso? Não. No caso do sábado, não é bem assim. Por quê? Porque ele já havia previsto um novo pacto. E muitas das leis deixariam de existir. Então, isso aí já estava previsto, né? E isso quebrou o cara. Ele ficou literalmente vermelho na comissão judicativa. E aí ele pediu para me retirar, para ele julgar em meu caso. Bom, isso aí é um jogo de cartas marcadas, né? Você pode demorar lá a semana inteira, mas no fim você vai sair expulso. Exatamente. Mas eu nem esperei a decisão, eu fui embora. E... para minha casa, e eles foram lá me avisar que eu havia sido excomungado, né? Que a partir de hoje, até a minha... desassociação, né? Hoje eles chamam remoção, né? Não estão usando mais esse termo. E, enfim, eu fui desassociado no dia 15 de novembro de 1999, né? Acho que é dia da proclamação da República. E nessa, sei lá, no day after dessa notícia, o que você fez? Aí você foi procurar uma igreja, você já estava indo? Quando eu saí do Salão do Reino, chorando, por quê? Porque eu vivi uma vida ali. Eu construí um hall de amigos, minha casa era lotada de TJ. Todo mundo gostava de mim. Eu tinha uma biblioteca de toda a literatura TJ. Ninguém no Brasil tinha o que eu tinha, a não ser Betel. E o Ezequiel Soares? Não, Ezequiel Soares tem coisa que ele não tinha. Tenho certeza que ele não tem. Porque cadê essa biblioteca? Eu queimei de raiva. Na época. Corta aí, deixa eu dar um tapa um pedalobinho aqui. Valeu por assistir até aqui. Se esse corte te abençoou ou fez pensar, compartilha com alguém que também vai curtir o conteúdo. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. A gente se vê no próximo corte. Deus abençoe.